Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, mais uma aula de Direito Tributário aqui na Cultive. Para quem não se lembra de mim, porque me conhecer, vocês têm que conhecer, né? Meu nome é Fabiana Caricati e hoje, como eu já comentei em algumas aulas anteriores com vocês, eu preparei um módulo específico sobre as espécies de tributos. Mas, por óbvio, nós temos 5 espécies de tributos, né? Então, não tem como a gente colocar tudo numa única aula. Nós fizemos, então, a divisão por cada uma das espécies. Então, nós teremos 5 aulas a respeito das espécies tributárias. Na verdade, teremos 6, porque quando a gente for falar de contribuições, existe uma gama de contribuições, vários tipos. Então, essa aula também vai ser dividida em parte 1 e parte 2, para que vocês consigam pegar bem o conteúdo. Eu tive o interesse de preparar uma aula bem completa para vocês, com todas as características, todas as peculiaridades de cada uma das espécies tributárias, para que não seja, né, a gente não passe batido, passe rápido em cima das espécies. Seria muito mais fácil chegar aqui e falar, olha, nós temos 5 espécies tributárias, essa é isso e pronto. Não foi esse o objetivo. A gente preparou um material bem completo sobre cada uma das espécies para que vocês tenham uma visão bem ampla, bem aprofundada de cada uma das espécies de tributos, tá bom? Essa aula especificamente nós vamos tratar do empréstimo compulsório. Então, tenham aí em mente que não tem como a gente estudar direito tributário sem ter o Código Tributário Nacional, sem ter uma doutrina, tá, atualizada e sem ter a Constituição aí na mesa para a gente poder analisar. Nós teremos que fazer, sim, a leitura de alguns dispositivos de lei para que vocês consigam entender os fundamentos e da onde é que surgem, né, as características do empréstimo compulsório. Então, por conta disso, tenham os textos aí de lei em mãos, tá bom? Então, vamos começar. Como eu estava falando para vocês, e nas outras aulas eu também fiz essa introdução para que vocês consigam visualizar as duas teorias que nós temos a respeito das espécies de tributos, tá? A primeira é a tripartida, é uma teoria já que não se usa mais, mas ela que deu a origem, né, das espécies de tributos por conta dos dispositivos expressos de lei. Por quê? O artigo 145 da Constituição Federal, da mesma forma que o artigo 5º do CTN, eles vão trazer 3 espécies tributárias, que são os impostos, taxas e a contribuição de melhoria. No entanto, com o desenvolvimento da jurisprudência e da doutrina, né, acompanhando os entendimentos, nós tivemos a pacificação de que tanto o empréstimo compulsório quanto as contribuições também possuem natureza tributária, ou seja, também são espécies de tributos. Então, nós temos que obrigatoriamente estudar as 3 espécies que estão lá no 145 e no 5º, como também temos que estudar o 148, que vai tratar especificamente do empréstimo compulsório, e o 149 da Constituição, né, ambos da Constituição, que vai tratar especificamente das contribuições. E, a partir do momento que surgem 5 espécies tributárias, deixamos de falar sobre a teoria tripartida para, então, adotarmos a teoria pentapartida. Tá bom? Essa é uma introdução que eu faço nas outras aulas também, porque como são aulas específicas, às vezes nem todo mundo assiste, né, o módulo todo, né, das 6 aulas que nós teremos a respeito das espécies tributárias. Então, por conta disso, eu faço essa introdução em todas elas. Então, vamos tratar agora sobre o empréstimo compulsório. Como eu disse, nós temos que ter o artigo de lei para entender as tuas peculiaridades. E qual que é o artigo? 148 da Constituição Federal. Peguem aí que nós vamos nos atentar aos seus requisitos. A União
mediante lei complementar, poderá instituir o empréstimo compulsório em 2 casos: para atender às despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública, da guerra externa ou de sua iminência, e na segunda hipótese, no caso de investimento público, né, de caráter urgente e relevante, observado o disposto no artigo 153b. O 153b vai tratar do princípio da anterioridade, né, que nós vamos comentar aqui a respeito de uma das características específicas desse tipo de empréstimo compulsório, que vai falar sobre nos casos, né, que vai ser instituído nos casos de investimento público de caráter urgente e relevante, tá bom? Então, aqui nós temos especificamente essas 2 hipóteses. E antes de falar sobre os detalhes de cada uma dessas 2 hipóteses, né, do inciso 1 e 2 do 148, eu preciso tratar com vocês as disposições gerais, que vão tanto se aplicar para o inciso 1 quanto se aplicar para o inciso 2, né? Para que vocês entendam as características gerais do empréstimo compulsório. Então, quais são elas? A primeira que eu coloquei aqui para vocês é a compulsoriedade. Quando a doutrina e a jurisprudência começaram a analisar a natureza jurídica do empréstimo compulsório, um dos requisitos para que ele efetivamente fosse tido como espécie de tributo é a compulsoriedade. E a compulsoriedade é uma das características específicas do tributo que está denominado, conceituado no artigo 3º do CTN. Ou seja, o que é o tributo? Toda prestação pecuniária compulsória, né? Então, a compulsoriedade é uma característica específica dos tributos e, sendo o empréstimo compulsório uma espécie deles, também o atinge. A segunda característica específica é que este tributo é uma receita pública extraordinária que ocorre em uma situação excepcional. Então, isso significa dizer que o empréstimo compulsório somente será instituído no caso da hipótese 1 ou a hipótese 2 do 148, que tratam de situações emergenciais, situações especiais, como por exemplo, nós temos lá no inciso 1, o caso de guerra externa, o caso de uma calamidade pública, ou no inciso 2, o caso de um investimento urgente e relevante de interesse nacional. Vejam, são situações excepcionais que não estavam previstas no orçamento anual da União e, por conta disso, havendo a necessidade de complementar os cofres públicos para atender essa demanda extraordinária, então eu permito à União a instituição do empréstimo compulsório mediante lei complementar. Ok? Vamos lá, temos alguns outros requisitos importantes também que eu quero tratar com vocês. Receita vinculada. O que significa receita vinculada? Lembrem que quando nós estudamos as características dos tributos, nós tratamos sobre uma das características, né, um tipo de tributo que é aquele tributo finalístico, ou seja, ele é instituído por conta de um fim específico, para atender uma demanda específica. Então, por conta disso, literalmente, né, analisando, ele é um tributo finalístico, né? E a receita dele é vinculada, por quê? Porque está vinculado, essa receita estará vinculada obrigatoriamente ao fim para o qual ele foi instituído. Isso é previsão expressa do 148, parágrafo único. Veja bem,
a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição, ou seja, vinculação tributo finalístico, que vai estar expressamente definido no 148, parágrafo único. Agora, o que é importante mencionar para vocês, isso não está na legislação, isso é entendimento doutrinário, mas que cai em concurso. No caso, por exemplo, de termos a instituição de um empréstimo compulsório e os recursos provenientes desse empréstimo compulsório não serem aplicados para aquele fim específico. Então, nós podemos então dizer que é um caso específico de desvio de função. Desvio da função para a qual o empréstimo compulsório foi instituído. Nestes casos, o que acontece? Acontece que há a suspensão do pagamento por meio de uma declaração judicial. Então você pode entrar no judiciário, buscar o judiciário para demonstrar o desvio de função daquele empréstimo compulsório instituído, e o judiciário poderá então determinar a suspensão do pagamento do empréstimo, ou seja, os contribuintes estarão desobrigados a continuar realizando o pagamento, tá? Aquilo que eles já pagaram, eles terão direito à restituição. Olhem só, direito à restituição por conta do desvio da finalidade dos recursos oriundos do empréstimo compulsório, e também haverá a possibilidade de responsabilização do agente público. Por quê? Porque tanto a instituição foi a instituição do empréstimo, ele pode ter sido instituído sem um daqueles requisitos do 148, né, do inciso 1 ou inciso 2, como também eles podem ter tido por base a criação fundamentada naqueles dispositivos do 148, mas os recursos foram aplicados de forma diversa, gerando então o desvio de função. Então, estas são algumas características, né, que nós verificamos na doutrina e na prática, né, isso vocês verificam nos tribunais, que efetivamente acontece isso quando há desvio de função da aplicação da receita oriunda da instituição do empréstimo compulsório, ok? Outra característica importante, ele é temporário. Veja bem, ele é temporário porque ele está ali para suprir uma necessidade momentânea e excepcional. Veja bem, uma vez resolvido o problema da guerra externa, uma vez controlada a calamidade pública, então cessa a exigência do pagamento do empréstimo, certo? Por conta disso, ele é tido como um tributo de instituição temporária. Ele é um tributo restituível. Este daqui foi o grande fundamento que se baseou aquela corrente doutrinária que dizia que não era um tributo. Onde já se viu falar de tributo restituível? Pois é, apesar dele ser um tributo restituível, que é uma excepcionalidade às características tributárias, né? Todos os outros seus elementos acabaram se enquadrando no instituto, né, nas características do tributo. Por conta disso, a jurisprudência pacificou o entendimento. Agora, entendam então que este é um tributo restituível, é um caso único de tributo restituível. E caso não haja a restituição, isso característica confisco. Isso vai caracterizar o enriquecimento ilícito da União, tá? Então, a gente precisa ter em mente que a partir do momento que há a instituição do empréstimo compulsório, os contribuintes
efetivamente realizarão seu pagamento e dentro do prazo que será fixado na lei complementar que o instituir, haverá então a sua restituição sob pena de caracterização do confisco. Agora é importante mencionar uma situação. Por que esse tributo tem essa característica de ser restituível? Veja bem, o caso de uma calamidade pública, no caso de uma guerra externa, né? Nós estamos falando de situações emergenciais, mas que são situações que quem precisa arcar com com esses danos, né? Com o aparelhamento do Estado, por exemplo, para suportar uma guerra externa, é a União, né? Então nós temos o dever da União em fazer esses investimentos, né? Em dispor de recursos, dispor de receitas para fazer o controle dessas situações excepcionais. Havendo necessidade e havendo impossibilidade da União realizar esse investimento, então pede-se socorro, né, ao povo brasileiro, que os seus contribuintes então irão ajudar a complementar os cofres públicos para esta demanda, tá? Uma vez cessada a demanda, encerra-se o pagamento do empréstimo compulsório, como também nasce o direito da restituição. Uma outra informação importante, a partir do momento que houve a declaração da natureza tributária do empréstimo compulsório, a ele serão aplicados todos os princípios constitucionais tributários. Nós temos uma aula específica sobre os princípios constitucionais tributários e não tem como estudar direito tributário sem estudar os seus princípios, porque muitas, te garanto, muitas situações serão efetivamente resolvidas a partir da análise dos princípios constitucionais tributários. Então, tenham em mente que aos empréstimos compulsórios estarão sendo aplicados a legalidade, a anterioridade, né? Quais outros? A irretroatividade, né? Então, a vedação do confisco. Então, todos os tributos, né, aplicáveis ao direito tributário também serão aqui aplicados, tá bom? Vejam, quando a gente leu o caput do artigo 148 da Constituição Federal, nós já fizemos a identificação que o empréstimo compulsório ele precisa ser instituído por meio de lei complementar, né? Então, esta é uma característica extremamente importante e apesar do inciso 2 falar sobre investimentos públicos relevantes e urgentes. Vejam, quando a gente fala de medida relevante e urgente, qual é a primeira coisa que a gente pensa? A gente pensa na medida provisória, que são, né, editadas por conta de situações urgentes e relevantes. Nesse caso aqui, não se aplicará medidas provisórias. Por quê? Porque tem disposição expressa no texto constitucional dizendo que será instituído um empréstimo compulsório somente por lei complementar, ok? Então, essa lei complementar, ela vai ser uma lei não só instituidora, mas também como regulamentadora. Dentre os dispositivos de lei, os artigos dessa lei complementar, estarão definidos todas as características deste tributo, quem serão os contribuintes, qual o tempo que será feito o pagamento, quando haverá o resgate dos valores efetivamente pagos, em que condições isso acontecerá, qual será o valor, a alíquota, a base de cálculo desses empréstimos compulsórios, né? Então, a gente vai precisar se atentar ao que está disposto no artigo 15 do CTN,
que vai justamente tratar das definições por meio da lei complementar das condições em que será instituído, né, e pago, e nesse caso, incluindo o resgate do empréstimo compulsório, tá bom? Como eu comentei com vocês, o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele trata especificamente da vedação da edição de medida provisória no caso em que a lei reserva aquela matéria específica a ser disciplinada por lei complementar. Então, fica importante considerar esse artigo 62, parágrafo 1º, para que vocês não se confundam quando a gente tratar de relevância e urgência. Então, nós teremos dois casos específicos: relevância e urgência para casos específicos de medida provisória ou para casos de empréstimo compulsório, que serão disciplinados por lei complementar. Outra característica geral do empréstimo compulsório: ele é federal. Então, vocês não vão ouvir nunca falar de um empréstimo compulsório estadual, o empréstimo compulsório municipal. Isso não acontecerá. Então, a única entidade tributante que poderá fazer a instituição do empréstimo compulsório será a União. Se ele é um tributo de competência da União, portanto um tributo federal, ele será válido em todo o território nacional, ok? Essa é uma característica específica. E nós temos que tratar que, sendo competência da União, ele é de competência privativa, diferente da instituição dos impostos, das taxas e da contribuição de melhoria, que permite a competência comum dos entes tributantes, ou seja, pode haver disciplinamento tanto pelos estados quanto pelos municípios, o Distrito Federal ou a União. Nesse caso não, nesse caso nós estamos falando de competência privativa da União, ok? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Bom, agora nós vamos tratar a respeito dos pressupostos fáticos. Então, até aqui nós mencionamos características gerais dos empréstimos compulsórios. Agora nós vamos entrar nos pressupostos fáticos. Quais são os pressupostos fáticos que estão descritos no artigo 148 da Constituição Federal, inciso 1 e 2? O primeiro, como nós mencionamos, são as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou na sua iminência. O segundo é o investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Vejam bem, o primeiro pressuposto, ele vai ser desmembrado. Nós vamos estudar, então, as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade, que será uma. E a outra hipótese, as despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa ou sua iminência. Então, o inciso 1 será desmembrado em 2. Já o inciso 2 também vamos tratar especificamente, para que vocês entendam os pressupostos fáticos da possibilidade de instituição do empréstimo compulsório. Vejam, tratando então especificamente do inciso 1 do artigo 148 da Constituição, a primeira coisa que vocês têm que saber: as despesas extraordinárias são aquelas que não são despesas ordinárias, por óbvio, né? Então, o que significa essa despesa extraordinária? Aquela além da ordinária, além daquela disciplinada, né, no orçamento anual. Então, eu preciso ter em mente que houve o esgotamento de todos os recursos da União. Acabaram
todas as suas receitas. Houve o esgotamento das receitas da União. A partir do momento que a União se encontra numa situação em que não tem mais a possibilidade de suportar investimentos para conter uma calamidade pública ou uma guerra externa, somente nesse momento, ou seja, somente com o esgotamento das receitas da União, é que surgirá a possibilidade da instituição do empréstimo compulsório. Contrário senso, enquanto a União tiver condições de suportar tais despesas, não há possibilidade de instituir empréstimo compulsório. Entendem? Vejam, comprovado esgotamento dos fundos públicos. Então, além de haver esse esgotamento, também precisa haver a comprovação, para que não haja, né, a investida, a invasão do patrimônio do contribuinte sem a efetiva comprovação, sem a efetiva comprovação da necessidade, da impossibilidade da União em arcar com tais despesas que são de sua competência. Bom? Então, as decorrentes de calamidade pública, o que vocês precisam entender? Quando nós estamos falando de calamidade pública, eu não estou falando de uma enchente como as de São Paulo, que todo mês de janeiro acontece. Essas enchentes que acontecem na cidade de São Paulo, elas são previsíveis. Nós sabemos que todo mês de janeiro acontece. Então, eu não estou falando deste tipo de situação. Também não estou falando de uma cidade que foi atingida por uma tempestade específica naquela região. Não, eu estou falando aqui de calamidade pública de amplas dimensões e de, vamos dizer assim, de condições, de proporções catastróficas. Eu estou falando de eventos avassaladores. É esta calamidade pública que justifica a instituição do empréstimo compulsório, ok? Não estou tratando de meras chuvas que acontecem por aí, tá? Então, são catástrofes da natureza de proporções avassaladoras, tá? O segundo item do inciso 1 ainda é a guerra. Veja bem, essa guerra externa, ela é tida como um conflito armado internacional. E uma característica importante é que essa guerra externa significa dizer que é uma guerra iniciada no exterior. A partir do momento que há uma guerra que foi iniciada, que foi declarada pelo Brasil, não existe a possibilidade de ter a instituição do empréstimo compulsório. E por que isso? Porque a nossa Constituição Federal, ela prevê como um dos requisitos a manutenção da paz, a manutenção e vamos dizer assim, o fomento da solidariedade, né? Então, se for o Brasil que propôs a guerra, não há investimento, não há empréstimo compulsório. Agora, se essa guerra ela for iniciada numa nação estrangeira, daí sim, havendo necessidade, havendo comprovado esgotamento dos fundos públicos, há possibilidade de instituição do empréstimo compulsório. Agora eu preciso mencionar aqui com vocês uma exceção. Quando nós tivemos a aula sobre os princípios constitucionais, até teve um pessoal que ficou bravo comigo, que falou assim, mas professora, tem mais exceções do que regras. Tem, mas o que eu preciso que vocês entendam? Eu preciso que vocês entendam as exceções, elas são fundamentadas, elas são lógicas, elas são racionais. É por isso que o direito tributário, ele é tão belo,
Por quê? Porque as suas disciplinas, os seus apontamentos são lógicos, tá? E aqui acontece a mesma situação com essa exceção do princípio da anterioridade. Vamos relembrar. Nós temos, né, lá no artigo 150, dizendo, no inciso 3, que faz parte da matéria tributária a observância do princípio da anterioridade. Então, a instituição de um tributo não pode ser exigido naquele exercício fiscal em que ele foi instituído. Então, se um tributo foi exigido, foi instituído em 2017, você somente poderá exigi-lo a partir de 1º de janeiro de 2018. E qual é o fundamento disso? Segurança jurídica, gente. Óbvio, né? Olha que belo isso, né? Uma maravilha, porque houve, pelo menos nos princípios constitucionais, a previsão, a observância, a consciência do legislador a respeito da necessidade da segurança jurídica, coisa que em muitas outras áreas nós não temos, né? Agora, tem também o princípio da anterioridade nonagesimal, que está lá no 153b. O que vai falar a nonagesimal? Você não pode fazer a exigência de um tributo antes de 90 dias, 3 meses, da tua instituição. Também prevê a garantia da segurança jurídica, mas havendo a necessidade de uma exigência mais rápida, né, para suportar uma despesa, para suportar uma situação específica, então diminui-se o prazo de exigência para 90 dias. Agora, tendo vocês em mente o princípio da anterioridade, que deve ser aplicado, anterioridade anual ou nonagesimal, que deve ser aplicado em matéria tributária, aqui nós temos uma exceção. Gente, olha o motivo dessa exceção. Nós estamos falando de guerra externa. Você já imaginou? Olha, eu vou precisar fazer a instituição de um empréstimo compulsório, mas eu vou precisar esperar o prazo de 90 dias ou do próximo exercício financeiro para poder cobrar do contribuinte. Até lá a guerra já acabou, já matou todo mundo, já implodiu o país. Então, é óbvio que nós não podemos esperar esse prazo da anterioridade para poder fazer a sua exigência. Então, pensando nisso, sendo racional, o legislador constitucional falou que, no caso de guerra externa, no caso de calamidade pública, eu não preciso esperar o prazo dos princípios da anterioridade, seja anual, seja nonagesimal, ok? Então, entendam os fundamentos para que vocês consigam absorver as exceções da aplicação dos princípios constitucionais, tá bom? Agora, vamos falar aqui no caso da despesa extraordinária decorrente de investimento público urgente, tá? Veja, é uma antecipação de receita do patrimônio do contribuinte, do particular, que vai injetar esse valor aos cofres públicos com a posterior restituição, que a lei complementar vai trazer as disposições e os prazos de restituição, né? E este inciso 2 terá sim que observar a anterioridade anual e nonagesimal. Vejam, nós não estamos falando aqui de guerra, de calamidade, de situação emergencial e urgente que precisa haver o investimento, o complemento dos cofres públicos de forma urgente, imediata.
este conceito de urgente em relação aos investimentos públicos significa dizer que nós poderemos esperar 90 dias para cobrar do contribuinte, porque entre essa urgência e entre a segurança jurídica por conta de um investimento público, há a prevalência da segurança jurídica, da garantia do contribuinte não ser pego de surpresa quando tiver que ser chamado a arcar com uma despesa para o investimento público, cuja competência de investir nas obras, por exemplo, nos serviços, é da União, ok? Então, tenham em mente esta observância do princípio da anterioridade no caso de investimento público urgente, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui é, veja bem, toda vez que nós estudamos tributos, né, e cada uma das tuas espécies, a gente vai tratar sobre os teus pressupostos, os teus elementos, né? E aqui não é diferente. Nós temos que tratar do fato gerador, da base de cálculo, da alíquota, quem será o sujeito passivo. Óbvio que nós não vamos falar aqui qual que é o sujeito ativo. Se é um tributo de competência da União, quem é o sujeito ativo? A União, ok? Então, nós temos que entender que não são os fatos geradores do empréstimo compulsório a guerra, a calamidade ou o investimento público urgente. Estes fatores são pressupostos fáticos para a exigência do empréstimo compulsório, mas não são eles fatos geradores. Isso é importante considerar. Não é possível ter um tributo cujo fato gerador seja a guerra. Não há. Mas se não é a guerra, não é a calamidade pública ou o investimento público, qual é então o fato gerador do empréstimo compulsório? Nós não temos no texto constitucional. Nós não temos essa determinação no Código Tributário Nacional. Por quê? Porque cada um dos elementos do empréstimo compulsório deverão estar identificados na lei complementar que o instituir. Então, o CTN e a Constituição Federal, ela permitiu que cada um dos elementos, né, do tributo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, estejam então identificados, regulamentados pela lei complementar que vai tratar da sua instituição, ok? Isso também é importante. E daí, para a gente finalizar, eu trago para vocês aqui o professor Eduardo Sabag, né? Eu gosto bastante do manual dele. Quem já assistiu outras aulas minhas, vejam que eu sempre coloco o manual dele como referência, porque ele tem uma didática, né? Uma escrita muito acessível, né? Eu percebo que os meus alunos, eles têm facilidade de entender a forma como o professor Sabag expõe a matéria. E eu gosto também, né, de Brito Machado, do curso de Direito Tributário. Vejam, o Sabag é de 2018, nós temos aqui o Machado, né, o de Brito Machado já de 2017. Então, são textos atuais que fazem a complementação das aulas que vocês veem aqui. Tá bom? Busquem um manual, busquem aí um doutrinador que da melhor forma vocês consigam se identificar com as explicações, né, para complementar os estudos daqui. E vou deixar aqui para vocês também o e-mail
né? Nós estamos aí nas redes sociais. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal da Cultive. Lá vocês vão poder verificar todas as aulas. Nós temos diversas aulas já disponíveis de direito tributário, tá? E vocês podem mandar as mensagens, fazer os comentários. Se vocês preferirem, tá aqui o e-mail, meu e-mail, para que vocês encaminhem perguntas, sugestões, questionamentos, tá? Sem problema nenhum, a gente vai estar atendendo vocês, porque o nosso objetivo é ajudá-los nos estudos, tá bom? Que vocês tenham aí bons estudos, não desistam e espero vê-los na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima!